Bem-vindos ao Podem Guiaepa, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha Eu sou Marina Ribeiro. e hoje vamos discutir o tema A Evolução da Engenharia de Alimentos e os Desafios da Segurança Alimentar. E o nome do nosso convidado é Ivan Albers. Ele que tem atuação nas áreas de manufatura, projetos, desenvolvimento e supply chain. Com formação em engenharia de alimentos pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, MBA em gestão empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduação em química industrial pela Unileia. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. É um É um prazer prazer tê-lo. estar aqui, Prazer tê-lo conosco. poder participar desse podcast. Ivan, seja bem-vindo a esse bate-papo hoje aqui com a gente, né? Que é um assunto muito importante. Então, gostaria de pedir para você para falar um pouco sobre como que você, né, entrou nessa área, um pouco de onde que você veio, como que você entrou para esses estudos da engenharia de alimentos. Bom, eu sou natural de Araraquara, no interior de São Paulo, e assim, desde os meus estudos de ginásio, colégio, eu sempre gostei muito da área de química, né? Era uma tendência que eu tinha, meu pensamento inicial era realmente fazer o curso de química. Até que uma pessoa da Universidade Estadual de Campinas fez uma apresentação no colégio que eu estava estudando, falou sobre a engenharia de alimentos e eu realmente adorei a ideia, achei que seria super interessante e tive a oportunidade de estudar então na Universidade Estadual de Campinas. Fui para lá em 1975, me formei e logo após a formatura vim para Pouso Alegre, convidado pela antiga Refinações de Milho Brasil, que hoje é a Unilever, e para participar aqui do início, né, da industrialização aqui do sul de Minas, né? E a Refinações foi sempre uma empresa fantástica, uma empresa que me deu ótimas oportunidades de crescimento. Ainda pela Refinações de Milho Brasil, fui transferido para Garanhuns, no interior de Pernambuco, quando a empresa resolveu expandir para o Nordeste, né? E montou uma unidade lá nessa cidade de Garanhuns para poder abastecer todo o mercado do Nordeste. Aí participei lá do projeto inicial, contratação de pessoas, startup da planta. E depois passei lá alguns anos, voltei para Pouso Alegre como gerente de produção aqui. E ainda pela uma segunda vez fui transferido novamente para Garanhuns como gerente da planta lá, né? E depois disso a Refinações comprou a Arisco, né, uma empresa aqui no Brasil. E eu fui também, de novo, mudei para Goiânia para participar dos projetos lá de integração e morei lá 5 anos em Goiânia. Quando veio a Unilever e fez uma aquisição mundial, a empresa no mundo chamava Best Foods, a Unilever fez essa aquisição mundial. Eu ainda trabalhei alguns anos na Unilever e depois saí e até voltei para Pouso Alegre a convite da IOC. Aí, de novo, participei de todo o projeto, instalação da IOC aqui, desde o projeto inicial, contratação de pessoas, startup, né? Então, isso tem sido uma rotina na minha vida aí, né? Participar de projetos e implantações de plantas aí, ao longo de toda a carreira. Muito legal, muito bom, né? Uma experiência, assim, muito bacana para estar aqui com a gente hoje compartilhando isso. Vamos iniciar aqui pela origem e engenharia de alimentos, né? Você pode contar para a gente como que surgiu a profissão do engenheiro de alimentos no Brasil e no mundo? Olha, a profissão de engenharia de alimentos no Brasil, ela é muito interessante. Tem uma história bacana demais, porque ela surgiu praticamente junto com a instalação da Unicamp. A Unicamp é uma universidade estadual, né, do estado de São Paulo, que surgiu em 1966. E antes da Unicamp,
tinha o Instituto Agronômico de Campinas, o famoso Instituto Agronômico de Campinas, que foi fundado por Dom Pedro II, que ainda na época do Império. Então, esse é um instituto fantástico, né, com uma história maravilhosa. E o Instituto Agronômico de Campinas, ele tinha um segmento, ele tinha uma parte dele voltada para a tecnologia de alimentos. E nessa época tinha o professor Dr. André Tozello, que é de renome aí, brasileiro e até internacional, formado na Exalc, em Piracicaba, engenheiro agrônomo. E além de ser engenheiro agrônomo, ele era proprietário de uma indústria de máquinas agrícolas, né? Então ele tinha um viés muito forte com engenharia agrícola e engenharia mecânica, né? Era um apaixonado aí por essa área. E ele sempre imaginava como levar todo esse conhecimento, como levar toda essa tecnologia para a indústria brasileira. A indústria brasileira estava em franca ascensão nessa época e precisava de profissionais, precisava de pesquisa, precisava que a pesquisa universitária fosse levada para essa indústria. E esse senhor, o Dr. André Tozello, ele era um profundo conhecedor de como as coisas funcionavam na Europa e na América do Norte. E ele sabia que tanto na Europa como na América do Norte, a indústria de alimentos, que já estava mais evoluída nessa época, eles usavam praticamente 3 profissionais. Eles usavam o profissional de engenharia mecânica, voltada para projetos, voltada para equipamentos, né, voltada para custos. Não, esse era um profissional. Tinha o profissional de tecnologia de alimentos. Esse profissional, ele fazia as transformações tecnológicas que o primeiro profissional, o engenheiro, projetava, levava para a indústria, né, transformando as matérias-primas em produto acabado. E ainda tinha o terceiro profissional na área de ciências. Aí vinha o profissional conhecedor de biologia, profissional conhecedor de química, profissional conhecedor de bioengenharia, né, bioquímica, perdão, e também, muitas vezes, ou em algumas vezes, o profissional de nutrição. Então, tinha esses profissionais na área de ciência. E ele, o Dr. André Tozello, então, começou a imaginar como ele poderia trazer isso para o Brasil. E ele teve aí a ideia de juntar esses 3 profissionais em um só. Praticamente ele fez um 3 em 1. E aí ele idealizou o curso de engenharia de alimentos. E o curso de engenharia de alimentos começou em 1967, na Unicamp. Em 1966, a Unicamp foi fundada. Em 1967, o curso de engenharia de alimentos foi implantado dentro da Universidade de Campinas. No começo, a universidade fornecia todas as matérias básicas, aquelas de ciência, biologia, química, bioquímica, microbiologia, né? Fornecia essas matérias básicas. E as aulas relativas à engenharia e principalmente a tecnologia de alimentos eram dadas no ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. O ITAL, ele também foi uma criação do professor Dr. André Tozello, que era aquele braço do Instituto Agronômico de Campinas que se transformou no ITAL. Ele praticamente saiu do Instituto Agronômico e fundou o ITAL. Isso em 1962. Com verbas do governo do estado de São Paulo e muita verba também do exterior. Muita verba vinda de outros países, né, investindo no Brasil. Aí, então, começou o curso de Engenharia de Alimentos. E durante muitos anos, a Unicamp ela foi a única a fornecer esse curso no Brasil. Logo depois, começaram a aparecer outros cursos. Essa é até uma da minha próxima pergunta aqui para você, né? Que quais foram as faculdades, né, as primeiras que começaram a oferecer esse curso no Brasil, além da Unicamp, que foi a pioneira, né? A Unicamp foi a pioneira. Logo em seguida veio
a Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. É uma universidade que tem uma qualificação maravilhosa, né? E pode ser considerada tão pioneira quanto a Unicamp no curso de Engenharia de Alimentos. Logo em seguida, vieram outras faculdades, né? E depois, no ano de 1980, já existiam sete cursos. Viçosa, Campinas, uma universidade no Ceará, uma na Paraíba, Universidade Federal de João Pessoa, na Paraíba, a do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a Universidade de Santa Catarina e a de Barretos. Isso, na década de 80, já tinham sete faculdades oferecendo esse curso. Já foi uma para cada canto Já foi, do Brasil, já praticamente se espalhou pelo Brasil. Isso é super interessante, porque começou a se consolidar a ideia do professor André Tozello. Essa ideia do 3 em 1, ela começou a se consolidar. Aí a gente pode citar que no ano de 1990, né, 10 anos depois, mais 4 escolas apareceram no Brasil. E foi numa crescente tão grande que no ano 2000 já tinham 36 escolas. Aí, a partir do ano 2000, 2010, nós podemos dizer que tem mais ou menos 70 escolas de engenharia de alimentos no Brasil. E hoje, estima-se que já tem 90 escolas de engenharia de alimentos no Brasil. Mas já se percebe uma estabilização. Já se percebe que essas 90 escolas, elas estão, assim, praticamente estabilizadas, né? Claro que continua crescendo, vão surgir novas escolas, mas num ritmo menos acelerado. Você até já falou um pouquinho, né, a respeito, mas se você puder complementar para a gente, o que motivou mais, né, dentro da engenharia, né? Uma formação específica. Houve algo que motivou mais para ser feita a engenharia? Além dessas outras 3, né, junção que você falou. A motivação número 1, né, era a de fornecer profissionais para uma indústria de alimentos que estava muito crescendo no Brasil, né? A gente pode aí falar que o Brasil, ainda hoje, tem uma agricultura fortíssima, né? Mas cada vez mais a população precisa e necessita de alimentos mais fáceis, mais facilmente encontrados, né? E aí a indústria de alimentos, ela tem fornecido esses alimentos prontos, né? Pré-preparados de forma mais rápida, mais facilmente encontradas e de qualidade. Então a indústria de alimentos no Brasil, ela cresceu assustadoramente da década de 60 para cá, né? Nós estamos falando aí de 40, 50 anos. E esse crescimento foi o que mais motivou a necessidade de ter esse tipo de profissional. E pensando assim, né, o crescimento, né, como você estava falando. Hoje tem pessoas que vivem praticamente em kitnets, assim, que não tem nenhum local para cozinhar, não é mais aquele negócio de família, né? Uhum. E aí precisa de algo mais rápido, né, que é os que se encontra, né,